Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Viviane e na aula de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a força eletromagnética e também um pouquinho sobre capacitores. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, eu vou explicar para vocês o campo magnético formado pelos ímãs. O ímã, eu acredito que é um elemento até que comum nas casas, né? O ímã a gente encontra na geladeira, é um exemplo de um ímã, né? E o ímã, ele é um corpo que ele é capaz de gerar um campo magnético. Esse campo magnético eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, para que vocês entendam. Mas para entender um pouquinho dos ímãs, eu vou explicar duas características dos ímãs. A primeira característica, né, acho que é a característica que a maioria conhece, que é a atração e repulsão, né, entre os ímãs. O ímã, né, ele tem dois polos. Ele tem o polo norte e o polo sul. O polo norte é esse em vermelho, o polo sul é esse em azul. E ele tem uma característica que é a atração e repulsão. E o que acontece? Quando eu junto dois polos iguais, eles vão se repelir. E quando eu junto dois polos diferentes, eles vão se atrair. Beleza, aqui eu tenho um polo sul que eu vou colocar junto a um polo norte. E aí esses ímãs, eles vão se atrair, eles vão se juntar. Eu vou fazer a mesma coisa com esse também. Um norte com um sul, ele vai se juntar também. Só que se eu fizer o contrário, né, colocar um sul com um sul, mesmo se eu tente juntar, fazer muita força, os polos eles vão fazer uma força contrária, que vai repelir eles. E a mesma coisa vai acontecer também para o polo norte, que também são polos iguais. Então tem um polo norte e um polo norte. Se eu juntar eles, eles vão se repelir também. Por mais que eu faça a maior força contra, né, eles vão se repelir. Beleza. Falando de outra característica, né, dos ímãs, a gente também tem a inseparabilidade dos polos magnéticos. E o que é isso, né? Os polos, né, eles nunca vão encontrar um polo separado do outro. Eles sempre vão estar em pares. Então, eu nunca, na natureza, eu vou encontrar um polo sul separado de um polo norte. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Que por mais que eu corte um ímã, então vamos lá, eu vou lá e corto esse ímã bem aqui no meio, certinho, separando o polo sul e o polo norte, digamos, né, que falando grosseiramente, né, que vai aparecer um polo contrário. Então, por exemplo, eu vou cortar aqui certinho e tudo mais, esse polo sul desse polo norte. Separei os dois, beleza. Aí, digamos assim, que vai aparecer um polo norte no sul, né, onde estava o sul. E nesse norte que eu cortei aqui, vai aparecer um sul. Então, aqui eu tenho um sul, vai aparecer um norte, eu tenho um polo norte que vai aparecer um sul. E isso vai acontecer com todos os ímãs que eu cortar. Então, eu vou lá, corto esse ímã também bem certinho. Vou separar o sul do norte. Nesse, nesse ímã que estava só o sul, né, entre aspas, vai aparecer um norte. E nesse norte que estava, nesse polo que estava só, né, esse ímã que estava só o polo norte, vai aparecer esse polo sul aqui. Isso vai acontecer com todos. Então, eu vou separar, vai aparecer um norte aqui. Separei, vai aparecer um sul aqui. Vai acontecer com todos, 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 todos. Isso é uma característica dos ímãs. Então, os ímãs eu nunca vou encontrar eles separados. Beleza. Eu trouxe um exercício aqui para explicar um pouco mais do que eu acabei de explicar para vocês, né? Para dar um exemplo também. Então, eu vou ler o enunciado com vocês e eu vou explicar como é que faz a resolução desse exercício. Beleza. A figura 1 ela representa um ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam, respectivamente, polos norte e sul, e suponha que a barra seja dividida em três pedaços, como mostra a figura 2. Colocando lado a lado os dois pedaços extremos, como indicado na figura 3, é correto afirmar que eles, e ele me dá várias alternativas aqui. Beleza, o que o exercício me disse, né? Que eu tenho um ímã aqui, esse ímã da figura 1, e ele tá inteiraço, né? Tem um polo sul, eu tenho um polo norte aqui, e aí ele diz pra mim que ele cortou em três pedaços. Eu tenho um pedaço aqui e outro pedaço aqui, que é a figura 2. E aí ele vai pegar esse pedaço da ponta e esse pedaço da ponta, e ele quer saber o que vai acontecer com com esses dois ímãs, né? Se eles vão se atrair, se repelir, ou se não vai acontecer nada, né? Que ele diz nas alternativas. E aí, vamos analisar.
Bom, o que que eu disse anteriormente, né? Quando da inseparabilidade dos polos magnéticos, né? Quando eu corto, né, vai aparecer, né? Eu tinha falado que ia aparecer entre aspas o polo oposto. Então, eu tenho um polo norte aqui e eu cortei. E vai aparecer o polo oposto, que é o polo sul. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu tenho um polo sul, cortei, vai aparecer o polo oposto, que é o polo norte. Então eu sei que A é um polo sul e B ele é um polo norte. E aí eu vou juntar com esses dois pedaços da ponta aqui, né? Então eu vou juntar o polo norte com esse polo aqui, que é o polo norte também, que eu acabei de descobrir. E aqui o polo sul, que eu vou juntar aqui com o polo sul também. Beleza. O que eu tinha falado anteriormente, né, era que polos diferentes, né, eles se repelem. E é o que vai acontecer, porque, desculpa, polos iguais se repelem. E vai acontecer a mesma coisa aqui também. Eu tenho um polo norte e um polo norte, eu tenho um polo sul e um polo sul. Eles são polos iguais, eles vão se repelir. Então, eu vou encontrar aqui nas alternativas, atrairão, não é, não, não vai acontecer nada também, não é. E beleza, tô entre a D e a E. Só que na D, ele fala que o Polo Norte, ele é o Polo A. O Polo A é um Polo Norte, né? E o B é um Polo Sul. E é o contrário, né? Então aqui eu tenho um Polo Norte e o A é um Polo Sul. E aqui eu tenho um Polo Sul e o B é o Polo Norte. Então é o contrário. Então a gente fica com a alternativa E. Eles vão se repelir e o A é um Polo Sul e B é um Polo Norte. E a gente chega na alternativa E. Então, só recapitulando, né? Quando a gente separa, né, os ímãs, eles nunca vão ser encontrados de forma unitária, né? Nunca vou encontrar um polo norte separado de um polo sul. E aí, quando eu corto, vai aparecer o polo oposto deles. E também lembrando que polos iguais, eles se repelem e polos diferentes, eles se atraem. Beleza. Agora falando um pouquinho da força magnética, ela é uma força que ela acontece, né, por consequência da força eletromagnética e pelo movimento de cargas. Eu tinha falado para vocês que eu ia explicar o campo magnético formado pelos ímãs. Aqui eu tenho um ímã enorme, né, bem grandão, e eu tenho umas linhas aqui, né, o que que é isso? E uma letra aqui, né, um vetor. Beleza. Isso aqui é o campo magnético. Essa aqui é as linhas de campo que o ímã ele é capaz de fazer, que eu tinha falado para vocês nos slides anterior. Então, eu tenho um polo norte e um polo sul, e esse campo magnético, ele sempre vai do polo norte para o polo sul. Sempre, é uma regra. Desculpa. Então, eu tenho até umas setinhas, né, apontando do polo norte para o polo sul. E esse B é a letra que a gente representa o campo magnético, esse vetor, né? Ele, vocês vão ver depois, mas a unidade dele é Tesla, no sistema internacional. Esse campo ele tem um valor também, né? E beleza. Agora falando um pouquinho sobre a força magnética, né? Como que ela acontece e tudo mais. Vamos, por exemplo, fingir que eu vou colocar, né, entre aspas, uma partícula nesse campo magnético. Vou lá, jogo uma carga, né, dentro desse campo magnético. E o que é que vai acontecer com esse campo magnético, né? Esse campo magnético, desculpa, essa partícula, né? Ela vai se movimentar conforme o campo magnético. Então, eu vou colocar essa carga, por exemplo, eu coloquei uma carga positiva. Ela vai se mexer na direção do campo. Então, ele vai do polo norte para o polo sul. Então, essa carga ela vai fazer a mesma coisa. Ela está indo do polo norte para o polo sul, nessa direção aqui para a direita. E aí, como é que eu encontro nessa a força magnética que é formada, a velocidade com que essa carga, né, se movimenta, tudo mais? A gente tem uma regra que chama a regra da mão esquerda, que eu descubro os vetores, vetor, né, a direção em que está a força, o campo e a velocidade. Bom, essa regra está representada por essa foto aqui, em que eu tenho, né,
eu vou levantar o meu polegar, o dedão, e aí eu vou levantar também o meu indicador, né, meio que fazendo uma arminha, mais ou menos, e eu vou colocar, né, o meu dedo médio paralelo não, fazendo 90 graus ao dedo indicador. Então eu tenho o dedão para cima, fazendo 90 graus aqui com o dedo indicador e 90 graus aqui com o dedo médio. O dedão, ele vai me indicar o F, que é o vetor da força. O indicador é o B, né, que é o campo, e o dedo médio é a velocidade. A regra da mão esquerda, ela só tem uma restrição. A restrição é que essa regra é só válida para cargas positivas. Só que, por exemplo, né, se eu tiver uma carga negativa, eu não vou poder usar essa regra. Dá para adaptar. Então, o que a gente faz? Quando a gente tiver uma carga negativa, a gente inverte o sentido desse vetor que a gente encontrou para a carga positiva. Então, por exemplo, aqui a gente tem o vetor força que ele está para cima, isso para uma carga positiva, né? A gente vai lá, descobriu que esse vetor ele é para cima, né? Só que eu tenho uma carga negativa. Então, esse resultado desse vetor, eu vou inverter, né, a direção. Então, ele vai ficar para baixo, para uma carga negativa. Então, sempre que, né, acontecer isso, de eu ter uma carga negativa, eu posso usar a regra da mão esquerda. No entanto, eu vou inverter o sentido do vetor que eu encontrei. Beleza, eu já encontrei a direção, né, da força, do campo e da velocidade. Só que como que eu vou encontrar o módulo, né? A gente tem, né, uma fórmula aqui que é força igual a QVB e o seno de θ. Beleza. Esse F, né, ele é a força magnética, que ela é dada em newtons. O Q, que é a carga elétrica da partícula, que é dada em coulombs. O V, que é a velocidade da partícula em metros por segundo. O B, que é o campo magnético, que é dado em Tesla, né, que eu tinha falado anteriormente. E o θ é o ângulo entre a velocidade da partícula e o campo magnético. É dado por o dedo indicador e o dedo médio. É esse ângulo aqui, ó, entre o campo e a velocidade. Beleza. Eu trouxe um exercício para explicar para vocês como é que, né, eu aplico essa fórmula, para vocês entenderem a aplicação, né, tudo mais. Então, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo de 60 graus Celsius o ângulo formado entre V e B. Determina a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com uma velocidade igual a 5 vezes 10 a terceira metros por segundo. Beleza, eu vou juntar todas as informações que eu tenho. A primeira informação é que é uma carga elétrica, né, um Q de 4 microcoulombs. Ele não me deu, né, que é negativo, então eu sei que a carga é positiva, até não coloquei nada, mas é uma carga positiva. O campo que ele é de 8 Tesla, o θ que é de 60 graus, e eu sei que é o θ, né, porque ele me fala que o ângulo ele é formado entre V e B, que é o que eu tinha falado antes, né, que é entre o vetor da direção, o vetor da velocidade e o vetor do campo magnético. E a velocidade, que é de 5 vezes 10 a terceira. Eu vou colocar aqui na fórmula do F igual a QVB seno de θ, e eu vou perceber, né, que vai ter só o F, que é o que eu quero saber de incógnita. Então, eu vou colocar todas as informações que eu tenho e no final eu vou descobrir quanto que vale a força magnética. Então, o Q, que é de 4 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6 por quê, né? No SI, o Q, né, é dado em Coulomb, não em microcoulomb. Então, para, né, converter o microcoulomb para Coulomb, eu multipliquei por vezes 10 a menos 6. Então, aqui eu tenho 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, a velocidade que é de 5 vezes 10 a terceira, o campo que é de 8 Tesla e o seno de 60 graus. Eu vou multiplicar esses três aqui, eu sei que vai dar 160 vezes 10 a menos 3, e o seno de 60 graus eu sei que é raiz de 3 sobre 2. E aí eu vou fazer essas continhas e eu vou encontrar que a força magnética ela é de 0,13 newtons no SI. E basicamente é isso que a gente aplica, né, a fórmula nessa questão
né, específico não tinha para encontrar o campo e tudo mais, só tinha para encontrar o módulo, mas basicamente são essas contas que a gente faz normalmente. Bom, agora falando de outra propriedade, né? Eu tenho também o campo magnético que se forma em fios retilíneos. Bom, antigamente, né, com os estudos do campo magnético, com a força magnética, né, que eu tinha falado anteriormente, Ørsted, né, descobriu que a corrente elétrica ela é capaz de produzir um campo magnético. A corrente elétrica, né, em fios que a gente conhece. Então, um fio, né, que está conduzindo corrente elétrica, ele também é capaz de produzir um campo magnético. E aí, né, esse campo magnético ele tem algumas características. Então, aqui, né, o fio retilíneo, né, é longo, as linhas, né, elas são circulares e concêntricas. Então, aqui né, nesse exemplo, a gente tem, né, a corrente elétrica que está percorrendo esse fio aqui, e aí essas linhas né, circulares, né, em azul, elas são o campo magnético que são produzidas por esse fio, que elas são circulares e concêntricas. Então, aqui, né, a gente tem uma visão aqui desse fio, né, e da corrente, da corrente, né, e do campo. Essa aqui é a vista de cima, né, então se eu pegar o fio de cima e olhar, né, o campo, eu vou ver essas linhas circulares aqui, né, e na vista frontal, né, eu tenho esse desenho aqui também, que a bolinha, né? Bastante exercícios vão ter isso, né? A bolinha, ela vai representar que o campo está saindo, né? Tá saindo da folha, então é como se a gente estivesse vendo assim, né? De frente. Então, aqui ele tá saindo, então tá vindo em nossa direção. E esse X, né? O campo, ele tá entrando. Então, como a gente estivesse olhando assim, o campo estivesse entrando e aqui o campo estivesse saindo, então saindo assim na nossa frente. Para vocês poderem lembrar, assim, né, uma coisa que eu faço para lembrar é de lembrar como se fosse uma flecha. Então, vou tentar desenhar aqui mais uma flecha, né? Então, a frente da flecha, né? Eu sei que ela tá, que é essa pontinha aqui, que ela tá, né, na minha direção. Se eu ver a flecha, a pontinha da flecha, eu sei que ela tá vindo pra mim, tá saindo. E a bundinha da flecha, né, essa parte aqui, né, ela vai estar entrando. Então, se tiver o xizinho, eu sei que tá entrando. E a pontinha eu sei que tá saindo. É meio que uma vista em 3D, né, que a gente tem que ver, então tá saindo do plano e ele tá entrando no plano, a gente observando frontalmente. Beleza. Expliquei, né, como é formado, né, esse campo, como é que ele é, as características. E aí a gente também tem uma regrinha para descobrir o sentido, né, desse campo circular e a gente tem a regra da mão direita, que eu vou pegar meio como se você estivesse fazendo uma conchinha assim com a mão, sei lá, segurando alguma coisa, sabe? O polegar, ele indica, né, o dedão, ele indica o sentido da corrente, que é o I. Então, o polegar, ele indica a direção do I. E como é circular, né, os outros dedos, né, a gente indica o sentido do campo. Então, a gente sempre vai fazer esse movimento aqui. Eu vou pegar o meu polegar e vou colocar no sentido da corrente, né? Então, o sentido tá aqui, né? Meio que para a esquerda. E eu vou movimentar os meus outros dedos para descobrir o sentido do campo magnético. E aí, eu tenho algumas fórmulas para calcular tanto o campo magnético nos fios retilíneos, que é outra fórmula, né? E eu também tenho uma fórmula para calcular a força magnética entre os fios retilíneos também. Então, eu vou explicar primeiro essa fórmula aqui, né, que é o cálculo da força magnética nos fios, que é a força magnética, ela é
o campo vezes a corrente, vezes o L e vezes o seno de alfa. Beleza. A corrente é uma corrente, né, normal, corrente elétrica, que no SI ela é dada em ampere. O L, ele é o comprimento, né, do fio, que é dado em metros. E o seno, né, o alfa, desculpa, é a direção entre o plano, né, e os vetores, campo e corrente. E desculpa, o B, ele é o campo magnético, que é também dado em Tesla, como eu tinha falado anteriormente. Agora, né, para calcular o campo magnético, eu tenho que o B, ele é esse μ vezes o I, que é a corrente, sobre 2πd. Beleza. O B, né, ele é o módulo, né, do campo, do vetor, né, campo magnético, que é dado em Tesla. O I é a corrente, né, ampere. O D é a distância entre o fio condutor e o ponto. Eu já vou mostrar um exemplo a vocês de uma distância. E o P é... Agora eu vou explicar para vocês, né, o cálculo do campo magnético. Aqui a gente tem B igual a μ vezes I sobre 2πd. O B, ele é o módulo do vetor do campo magnético, né, que eu já tinha falado antes, que ele é dado em Tesla. O I, que é a corrente elétrica, que é dada em ampere. O D, que é a distância perpendicular entre o fio condutor e o ponto P, onde se encontra o vetor campo magnético M. E o μ é a permeabilidade magnética do meio. Beleza, várias fórmulas, né? Eu vou colocar num exercício aqui, né, para vocês tentarem entender a aplicação, tudo mais. Eu tentar explicar para vocês como é que funciona essas fórmulas todas que eu joguei aqui para vocês. Aqui, né, no enunciado, eu não vou ler tudo, mas basicamente aqui fala da descoberta, né, que a corrente ela pode criar um campo magnético e tudo mais. Mas basicamente, né, o exercício ele começa aqui, ó. Ele tá falando, né, para eu considerar a situação, né, em que dois condutores retilíneos e paralelos são percorridos por corrente elétrica de intensidade I1, 2A, 2 amperes, né, e I2, que é 4 amperes, conforme a figura a seguir. Podemos afirmar que a razão entre a intensidade dos campos magnéticos B1 sobre V2, eles produzidos pelos dois condutores retilíneos no ponto P vale, beleza. Aqui eu tenho dois fios, né? Esse fio aqui, eu vou chamar ele de 1. E eu tenho outro fio aqui que eu vou chamar ele de 2. Beleza. Ele vai criar um campo magnético e tudo mais. E ele quer saber, né, a razão entre esses campos magnéticos. Então, ele quer saber a razão entre o campo 1, que é o campo dessa linha, desse fio aqui, sobre o campo 2, P2. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na fórmula que eu sei, que é B igual a μ vezes a corrente sobre 2πd. Tem lugares, né, que chama de D, lugares que você vai encontrar que chama de R também, mas são a mesma coisa. O valor, né, o valor de T, né, que eu tinha falado que eu ia mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Então, esse aqui é um valor, né, do D ou do R, né, até do ponto P, né, que tá escrito aqui, ó. Cadê? Distância perpendicular entre o fio condutor e o ponto P. Então, é a distância entre o fio e o ponto P. Então, 8 centímetros é a distância
desse fio 1 até o ponto P e 4 centímetros é a distância entre esse fio 2 e o ponto P. Beleza, eu já tenho aqui. E o que ele quer saber, né? Ele quer saber B1 sobre B2. Então, eu vou colocar B1 sobre B2, simplesmente. Então, vai ficar Mi0 vezes I1 sobre 2π R1 sobre, agora o B, que é Mi0 vezes I2 sobre 2π R2. Beleza, eu vou fazer, né, agora começar umas contas matemáticas, mas simplesmente, né, eu vou manter, né, o primeiro, que é o B1, e multiplicar pelo inverso do B2. Então, eu só vou inverter. O que está em cima, eu vou colocar aqui embaixo, e o que está embaixo, eu vou colocar aqui em cima. Então, eu vou manter o primeiro, mantive esse aqui, e aqui, né, esse aqui ele estava embaixo, eu vou colocar em cima, e esse aqui ele estava em cima, eu vou colocar embaixo. Só fiz isso. Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Beleza. Aqui, né, nessa continha aqui, eu vou encontrar que eu tenho alguns elementos iguais. Então, eles vão se cancelar. Deixa eu... Aqui. Beleza. O Mi0 e esse Mi0, eles são iguais, né? Mi0 dividido por Mi0 dá 1. 2 dividido por 2 também dá 1, eu posso cortar. E π dividido por π eu também posso cortar. Por fim, vai me sobrar I1 vezes R2 e R1 vezes I2, que é o que está colocado aqui. E esses valores eu tenho. Ele me fala que a corrente 1 é de 2 amperes e a corrente 2 ela é de 4. E a distância eu sei daqui. Então, eu só vou colocar no, né, aonde eu tenho, né, correspondente. Então, a corrente 1 eu sei que é 2, R2 que está aqui eu sei que é 4, e 2 eu sei que é 4, R1 eu sei que é 8. Eu posso cortar, né, esse 4 com esse 4, 4 dividido por 4 dá 1, vai me sobrar 2 sobre 8, que se eu dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, vai dar 1 quarto, que é igual a 0,25. E não tem unidade, né, porque é B sobre B, então um Tesla vai cortar com outro Tesla, vai me dar a alternativa A, que é a alternativa que tem o 0,25. Bom, agora, né, explicando os capacitores, né, e eu também vou explicar sobre a associação de capacitores. Enfim, os capacitores, né, eles armazenam cargas elétricas, eles armazenam energia. Aqui eu trouxe, né, um símbolo de um capacitor que vocês provavelmente vão encontrar dentro de algum circuito. Aqui eu tenho um exemplo também, né, de um circuito, né? Eu tenho um resistor, eu tenho um capacitor, aqui eu tenho, né, a corrente elétrica, que provavelmente vai passar e tudo mais. Beleza. O capacitor, o que que vai acontecer, né? Por exemplo, eu vou ligar esse capacitor aqui a uma pilha, por exemplo. Opa, foi muito. Ops. Eu vou ligar esse capacitor a uma pilha. E aqui, né, eu vou ligar no polo positivo, uma pilha. Nossa, ficou horrível. O polo negativo aqui e o polo positivo aqui. E aí, digamos, né, que esse capacitor ele vai armazenar as cargas. Então, aqui eu vou ter carga positiva armazenada. E aqui eu vou ter cargas negativas, que elas também vão ser armazenadas no capacitor. Então, basicamente, o capacitor, né, ele funciona para armazenar a energia que eu tenho. E eu vou, acho que ficou um pouco abstrato, né, mas eu vou tentar explicar para vocês mais para frente, né, em exercícios, talvez fique mais fácil para entender. Aqui, né, desse lado, eu tenho a explicação, eu tenho alguns exemplos, né, do que são os capacitores, né. Então,
Agora, né, eu, eu tenho uma medida, né, dentro dos capacitores, eu tenho a capacitância, que ela mede, né, a energia armazenada por esse equipamento, que é o capacitor. Bom, a capacitância, né, ela é a carga elétrica que eu tenho armazenada sobre a tensão. A capacitância, ela é medida em farad, que é esse Czinho aqui. O U, né, que é a tensão, que ela é em volts. E o Q, que é a carga elétrica, que ela é em coulombs. Essa fórmula normalmente a gente vai usar para quase todos os exercícios, né, de capacitância, onde eu tenho capacitor, né. E aqui a gente também tem, né, a energia potencial que ela é armazenada pelo capacitor. Aqui eu tenho um gráfico, né, da carga que é a carga elétrica, e a diferença, né, de potencial, que é o DDP, que é a tensão, né. E aqui, né, se eu calcular a área, eu vou encontrar a energia potencial, né, que é armazenado. Então, vou calcular a área desse triângulo aqui retângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A base, ela é o U, que tá aqui, vezes a altura, que é a carga que ela tá aqui, dividido por 2. E aí, né, essa fórmula a gente pode encontrar de maneiras diversas. Então, se eu pegar o Q e o Q daqui, né, dessa fórmula da capacitância, eu vou passar o U para o outro lado, vai ficar Q igual a C vezes U. E aí eu substituo o Q por C vezes U. Então vai ficar C vezes U ao quadrado, que é C vezes U, dividido por 2, que é C vezes U ao quadrado. Aqui eu vou ter vou passar o U para o outro lado e o C para o outro, e aí eu vou substituir o U nessa equação. Então, eu vou ter que Q sobre C igual a U. Beleza, vou substituir. Eu vou ter que Q vezes Q, que vai dar Q ao quadrado, igual a 2 vezes C. E aí eu posso encontrar a fórmula da energia potencial tanto assim quanto assim, dessas duas fórmulas, porque eu destrinchei da fórmula da capacitância. Agora, indo para o exercício, né, de exemplo, vou explicar para vocês como é que, né, aplica as fórmulas que eu expliquei e tudo mais. Então, um capacitor consegue armazenar cargas de até 1 nanocoulomb para uma diferença de potencial entre as placas de 1 microvolts. Indique entre as alternativas abaixo o modo da capacitância desse dispositivo. Beleza. As informações que eu tenho, né? Eu tenho que a carga é de 1 nanocoulomb e a diferença de potencial é de 1 microvolt. Então, eu tenho todas as informações dessa fórmula da capacitância que eu tinha passado para vocês, que é capacitância é igual, nossa, fica horrível, igual a Q sobre a DDP, que é o potencial. Beleza. Diferença de potencial, né? Beleza. A única coisa que eu tenho que me atentar é as unidades que ele me dá. Aqui eu tenho nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9. Então eu tenho que me atentar a isso. 10 a menos 9. E micro, ele é 10 a menos 3. Então a única coisa que eu tenho que me atentar é nas unidades que ele me dá. As outras unidades são certas, né? Coulomb, volt. A única coisa que eu tenho que me atentar é essas unidades aqui. Então, eu vou pegar a capacitância é igual a Q, que é 10 a menos 9, 1 vezes 10 a menos 9, sobre o V, que é 1 vezes 10 a menos 3. E aí, eu vou dividir um pelo outro, eu vou fazer essa conta, vai me dar 1 vezes 10 a menos 6 farad, que me dá a alternativa B. E agora, eu trouxe um exercício com um circuito, né? Para vocês entenderem a aplicação também em circuito, né? Visualizar. Beleza.
Então, um capacitor ele foi conectado a uma bateria ideal de DDP 12 volts por meio de fios de resistência elétrica nula. Sabendo que a capacitância é igual a 6 microfarad, calcule. Farad, né? Calcule a carga acumulada nas placas do capacitor em microcoulomb quando a chave CH for fechada e a energia em joules acumulada no capacitor carregado. Beleza. Eu tenho um circuito aqui, né? Eu tenho um amperímetro, um voltímetro, eu tenho um capacitor aqui e eu tenho uma chave aqui. Aí ele me fala, né, que a chave ela foi fechada e ele quer saber a carga que esse capacitor, né, ele acumulou com essa chave quando ela foi fechada. Beleza. Da fórmula, né, da capacitância, que, né, eu tinha passado para vocês, capacitância é igual a Q sobre a DDP, que é U. E aí, o que ele quer nesse exercício, né, na alternativa A? Ele quer que a gente calcule a carga. Então, ele quer que a gente calcule esse Q aqui, ó. E aí, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou passar o U para o outro lado e vai ficar Q igual a C vezes U, que é o que eu quero. O C, que é a capacitância, eu tenho, que ele me fala que a capacitância, né, conectado aqui. A capacitância é igual a 6 microfarad, e ele também me dá o U, que é a DDP, que é 12 volts. Então, eu tenho tudo para fazer esse exercício. Vou pegar o Q, que é o que eu quero saber, o C que ele me dá, que é 6 vezes 10 a menos 6, micro é 10 a menos 6, então coloquei aqui, vezes o 12, que aí vai dar Q igual a 72 vezes 10 a menos 6 coulomb. Só que como ele quer em microcoulomb, 10 a menos 6 é micro, eu só coloquei o micro aqui. Então, 72 microcoulomb. E essa alternativa, essa é a questão A. Agora, o que ele quer saber na B, né? Ele quer saber a energia em joules acumulada no capacitor carregado. A energia, né, foi o que eu tinha mostrado para vocês, aquelas fórmulas. A fórmula de energia, né, Q sobre 2 dividido por 2C, ou C vezes U ao quadrado sobre 2. Beleza, eu posso tanto escolher uma fórmula ou escolher outra, porque eu tenho todas as informações e eu escolhi a fórmula do C vezes U ao quadrado sobre 2. Eu simplesmente vou colocar as informações que eu tenho. Então, a capacitância, que é o 6 vezes 10 a menos 6, vezes o DDP, que é 12 ao quadrado, sobre 2. E aí eu vou encontrar que a energia é 4,32 vezes 10 a menos 4 joules. Eu simplesmente vou fazer essa conta aqui. Se eu não tivesse, por exemplo, alternativa A para calcular o Q, eu poderia jogar nessa fórmula aqui, porque eu não tenho o Q. Mas se eu tiver, eu posso colocar na outra fórmula, não tem nenhum problema. E é isso, basicamente. Agora, para associação de capacitores, a gente tem a associação em série e a associação em paralelo. Bom, iniciando a associação em série, a gente pode ver, né, que a gente tem uma carga negativa, que ela vem para cá, e aí essa carga negativa, ela repele essa outra carga negativa que tem aqui, e aí cria uma carga positiva. E aí acontece a mesma coisa com todos. Então, uma carga negativa repele uma carga positiva. Eu tenho uma carga negativa aqui, que repele outra carga negativa que vem para cá, e cria uma carga positiva. E aí, todos os capacitores, eles vão estar carregados aqui. Então, uma carga positiva, tudo mais. E aí, isso se repete com todos. E aí, a gente pode observar que, como eles estão com as mesmas cargas, o Q deles, ele vai ser o mesmo. A carga elétrica deles vai ser a mesma.
Então, eu sei que a carga do primeiro, carga de 1, ela vai ser a mesma da carga do 2, que vai ser a mesma que o Q3. Beleza. Essa, né, é uma característica da associação em série. Então, toda associação de capacitores em séries, eu sei que a carga elétrica dos capacitores ela vai ser a mesma. Então, aqui, né, Q1 igual a Q2 igual a Q3. E para eu poder calcular, né, a capacitância equivalente, a gente vai fazer mais ou menos como é que a gente faz quando a gente tem um resistor em paralelo. Só que nesse caso, né, a gente tem um capacitor, né, na associação em série, a gente vai ter 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3 e quantos capacitores eu tiver. Agora, para a associação em paralelo, reparem que, por exemplo, eu vou ter aqui, né, um ponto A, um nó A, e aqui eu tenho um nó B. E aí, reparem que aqui eu tenho o mesmo nó. O nó A tá aqui, o nó A tá aqui, e aqui também. E aqui a mesma coisa, o B tá aqui, o B tá aqui, e o B ele tá aqui também. Eu sei, então, que a tensão que vai passar entre todos os capacitores é a mesma, porque eles estão, ó, a DDP, né? A B passa aqui, a B passa aqui e a B passa aqui também. Então, eu sei que a tensão U1 igual é igual a U2, que é igual a U3. E aí, para eu calcular a capacitância equivalente, eu faço a mesma coisa que a gente faz com resistor em série, que a gente soma tudo. Então, capacitância equivalente é 1 sobre. Capacitância equivalente é C1 mais C2 mais C3 mais quantos capacitores eu tiver. Então, relembrando, quando eu tenho uma associação de capacitores em série, para eu poder calcular a capacitância equivalente, eu coloco 1 sobre a capacitância equivalente, sobre 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais quantos capacitores eu tiver. E na associação em paralelo, eu somo todos os capacitores que eu tenho. Então, a capacitância equivalente é 1 mais C1, mais C2, mais quantos capacitores eu tiver. Agora eu trouxe um exemplo, né, de aplicação da associação de capacitores. Bom, então o exercício é assim. A figura a seguir apresenta uma associação mista entre três capacitores, C1, C2 e C3, sendo suas respectivas capacitâncias 1 farad, 2 e 3 farad. Calcule a capacitância equivalente próxima, aproximada do conjunto. Bom, uma coisa que eu queria que vocês percebessem, né, é que o C2 e o C3, eles estão em paralelo. E o C1, né, ele tá aqui, né, do lado. E como é que a gente vai fazer para resolver isso, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer se a gente pensar em juntar um C2 com um C3, a gente cria um capacitor aqui equivalente, né? E esse capacitor equivalente, C2 e C3, ele vai estar associado com o C1 em série. Então, o primeiro que a gente tem que fazer é calcular o equivalente aqui dessa associação em paralelo. Dessa associação em paralelo, a gente vai ter outra associação em série com C1. E aí a gente vai conseguir calcular. Beleza. O que a gente vai fazer, né, com o capacitor em paralelo, a gente vai somar suas capacitâncias. Então, C2 mais C3, eu sei que a capacitância do 1 é 1, a capacitância do 2 é 2 e a capacitância do 3 é 3. Então, 2 mais 3 eu sei que vai dar 5 farad. E essa é a capacitância equivalente desse conjunto aqui, ó. E vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui vai estar o C1,
que é o capacitor que tá aqui, né, que eu não mexi nele. E aqui eu vou ter o capacitor equivalente, que é o de 5, que eu calculei agora. Que é o capacitor, eu coloquei aqui como 2 e 3, né? Vocês poderiam entender, mas é o capacitor equivalente que eu criei aqui, que é de 5 farad. Bom, aí esse conjunto aqui, ele tá tudo em série. E aí eu vou calcular normalmente. Eu vou usar a fórmula 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, 3, né? Então, vai ficar 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1. O C1 eu sei que é 1 sobre 1, mais 1 sobre 5. Depois que eu fizer essas contas, vai dar 1 sobre capacitância equivalente, que é igual a 1,2. Aí eu faço essa continha, vai dar 0,833 farad. E é isso. Bom, gente, agora eu vou fazer alguns exercícios com vocês do que eu passei, né? Vou montar a resolução, vou mostrar a resolução, né? De alguns exercícios. Eu vou fazer o 4, o 5 e o 6 com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar ou chamar alguém da física. E é isso. Então, vamos começar com o primeiro exercício. Vou ler o enunciado e eu vou mostrar a resolução para vocês. Bom, desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 amperes percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elétrica elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Bom, iniciando o exercício 1, então, eu anotei todas as informações que o exercício me dá. Ele me dá a corrente de 6 amperes, o comprimento do fio, que é de 5 centímetros, que eu já transformei para metros, que é 0,05 metros, a constante elástica de 5 vezes 10 a menos 2 newton por centímetro, a velocidade de 5 metros por segundo e o tempo de 6 vezes 10 a menos 3 segundos. E, bom, ele me dá, né, a força elástica, ele também me dá a força magnética. E eu sei que uma força, ela vai se igualar à outra. Então, eu sei que a força magnética, ela vai se igualar com a força elástica. E para eu poder calcular a força elástica, ela é força elástica igual a K vezes o X. E a força magnética, ela é força magnética, ela é igual, né, o que a gente aprendeu nas aulas, B vezes o I vezes o L, e é isso. Aí, para eu poder calcular, né, eu preciso de algumas informações que eu não tenho. A primeira coisa que eu não tenho é o X, que é essa distância que da força elástica que ele percorre. Eu não sei, mas eu posso descobrir. E também da força magnética, eu não tenho o B, o campo magnético, mas eu também posso descobrir que é o que ele quer, né? Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é a distância que ele percorre. A distância que ele percorre é a distância OC. Distância OC. E essa distância eu posso calcular pela fórmula normal, da velocidade, ΔS sobre ΔT. E aí, eu só isolo o ΔS, que é o que eu não tenho, né? Então, ΔS
é igual à velocidade, que é de 5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Eu vou cortar o segundo com o segundo, vai me dar o resultado de 0,03 metros ou 3 centímetros. E aí, esse aqui, ele vai ser o valor do X que eu vou colocar na fórmula da força elástica. Então, eu vou ter que, voltando na fórmula da força elástica, né, que é Kx, eu vou ter o K, que o exercício ele me dá, que é de 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro, vezes os 3 centímetros que eu acabei de descobrir. Corto, corto. Eu vou descobrir que a força elástica, ela é de 0,15 newtons. E esse é o valor da força elástica. Agora, para eu poder descobrir o campo magnético, eu vou colocar aqui, ó, nessa fórmula que a gente igualou a força elástica com a força magnética. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que a força elástica, ela é igual a força magnética. A força elástica já descobri, né? A força elástica é 0,15. E a força magnética é B vezes a corrente vezes o comprimento do fio. E aí, eu vou passar tudo pro outro lado. Então, vai ficar B igual a 0,15 sobre a corrente que ele me dá, que é de 6 amperes, vezes o comprimento do fio, que ele é 0,05. Fazendo todo esse cálculo, eu vou encontrar que o resultado é de 0,5 Tesla. Só que nas alternativas, não tem 0,5, né? As alternativas, elas estão assim, ó. 5 vezes 10 a menos 1. Essa tem alternativa, que corresponde à alternativa A. Bom, o quarto exercício ele fala o seguinte: um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga Q em suas placas quando submetido a uma tensão V. O gráfico ao lado apresenta o comportamento de carga em microcoulomb desse capacitor por algumas tensões V aplicada em volts. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia armazenada nesse capacitor quando submetida a uma tensão. Agora, pro exercício 4, né? Ele me dá Agora, para o exercício 4, ele me dá as cargas, né? E também a DDP, né? No gráfico. Enfim, eu já tinha... Bom, para o exercício 4, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a média das cargas elétricas que esse gráfico tem. Então, eu tenho 2 pontos no gráfico, né, em que ele me dá que uma é de 64, a outra é de 32, e eu vou calcular a média. Então, 64 mais 32 dividido por 2, eu vou ter que 48. 48 o quê, né? Microcoulomb, que é a unidade que ele me dá. Isso aqui é a média das cargas elétricas, né? E aí, para eu poder calcular o que ele quer, né? Eu vou simplesmente calcular a área do triângulo, esse triângulo que forma no exercício, né? Que ele me dá. E aí, eu vou ter que a área de um triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2, que é a mesma coisa que eu pegar o V, que é a DDP, vezes a altura, que é o Q, sobre o 2. Então, o V eu sei que que é a média, né, que é a média deles, então eu sei que é 3.
vezes o Q, que é 48, dividido por 2, que vai dar 72 microjoules. Bom, esse exercício, só para vocês entenderem, esse 48 microcoulomb é a média, que equivale aos 3 amperes. 3 volts, desculpa. 3 volts do gráfico. E basicamente é isso. Quinta questão as figuras representam arranjos de fios longos, retilíneos, paralelos e percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Os fios estão orientados perpendicularmente ao plano dessa página e dispostos segundo os vértices de um quadrado. A única diferença entre os arranjos está no sentido das correntes. Os fios são percorridos por correntes que entram ou saem do plano. O campo magnético total é nulo no centro do quadrado, apenas em. Agora, para o exercício 5, né, eu coloquei todos os desenhos aqui para eu poder esquematizar certinho para vocês. E, bom, primeira coisa que a gente tem que entender, né, é que os campos magnéticos daqui, né, desse desenho, eles têm o mesmo módulo. E os fios, eles têm a mesma corrente elétrica. E o centro, ele tá na mesma distância para todos os fios. Então, eu posso considerar depois, né, que os módulos eles vão ser os mesmos para eu poder cancelar um com o outro. A distância, né, como eu tô num quadrado, eles têm a mesma distância daqui, né, a mesma distância daqui e daqui. Mas aqui no centro, como tá no meio, eu sei que a distância desse aqui para esse aqui, para isso aqui e para isso aqui é a mesma. Beleza. Agora, para a gente poder fazer esse exercício, a gente vai utilizar a regra da mão direita, que a gente usa para fios condutores, né, com corrente elétrica. Beleza. Espero que dê para entender, né, o X, lembrando que é a corrente que está entrando dentro do plano, e a bolinha é a corrente que está saindo, então a corrente está vindo para cá, para os nossos olhos, e o X tá indo para dentro do plano da folha. Beleza. Eu vou pegar aqui o 1. Eu vou chamar cada fio aqui de um nome diferente para vocês poderem entender. Então, aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. E eu vou fazer isso para todos, né, depois, só para vocês entenderem para onde que vai a força, né? Beleza. Esse aqui tá entrando dentro do plano da folha. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso polegar. Aqui ele indica onde tá a corrente, se ela tá entrando ou se tá saindo. E aqui indica, os dedos, né, eles indicam a força. Então, beleza. Eu vou colocar o meu dedão aqui pra baixo, espero que dê pra entender. Colocar meu dedo aqui pra baixo. E aí, ele tá entrando, né, no plano da folha. E aí, eu vou girar os meus dedos pra eu encontrar aonde que tá essa força. Notem que eu tô girando, ele tá nessa direção aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Vou girar mais uma vez. Espero que dê pra entender. Tô girando. Ele tá indo pra essa direção aqui, ó. Então, ele vai fazer um vetor. Por isso que eu coloquei nome, né? Vou colocar vetor A. E aí, pro B, eu vou fazer a mesma coisa. Só que o B, ele tá saindo. Então, o meu dedão, ele tá apontando pra fora. Então, eu vou girar meus dedos assim. Então, eu sei que o vetor B, ele vai pra esse lado. Beleza. Agora, eu vou testar o C aqui. Eu vou colocar aqui pra dentro. Vou girar os meus dedos e vou descobrir pra onde que ele tá agindo. E ele também tá na mesma direção do A. Eu já sei que essa alternativa tá errada, mas eu vou fazer o D também. O D eu vou fazer a mesma coisa que o B.
dedo pra fora, vou girar, ele tá no mesmo sentido do B. Então, eu sei que a alternativa A está errada, a alternativa A não é. Alternativa A não, desculpa, o 1 ele não é. Beleza, agora eu vou pro 2. O esquema 2 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, isso aqui de D, pra poder encontrar a força. Beleza, eu vou, o ar ele tá saindo, né, do plano, vou fazer a mesma coisa, dedão pra cima, vou girar meus dedos, encontrei que o vetor tá pra cá. Bom, e aí eu vou pegar o A primeiro, né? Vou girar aqui, pegar o meu dedo, tá saindo, vou girar aqui. Girei, encontrei que tá aqui, ó. Beleza, agora eu vou fazer pro B isso aqui também. Agora o B tá entrando, colocar meu dedo aqui fora, pra dentro, desculpa, e eu vou girar. Girei, encontrei que o vetor tá aqui. Agora, pro ponto C aqui, do fio C, ele também tá entrando e eu vou fazer a mesma coisa. Fiz a mesma coisa, o vetor tá pra cá. E aqui pro vetor D, tá saindo. Notaram que ele tá nessa direção aqui? Vetor D. Note que o B, ele vai cancelar com o C, porque eles têm o mesmo módulo, né? E o D, ele vai cancelar com o A, porque eles também têm o mesmo módulo. Então, esse aqui tá certo, esse aqui vai ser nulo. E aí, os outros, né, basicamente, acho que eu já fiz com todos, né? Então, quando aqui tá entrando, né, vou chamar de A também, A, B, C e D. Quando esse aqui tá entrando, o vetor A tá apontado pra cá. Quando esse aqui tá entrando, o vetor B tá aqui. Quando o C tá entrando, né, que é o mesmo desse aqui, o vetor C tá pra cá. E quando o D tá entrando, foi o único que eu não fiz, mas ele tá pra cá. Então, esse também, esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse, e esse cancela com esse. E o 2 e o 3 tá certo. Bom, pelas alternativas já dá pra saber qual que é, mas só pra mostrar, esse aqui eu também vou chamar de A, B, C e D. E aí, o A, ele vai tá aqui. O B, quando ele tá entrando, ele vai tá aqui. A, B. E o C, quando ele tá entrando, ele vai tá aqui. E o D, quando ele tá saindo, ele vai estar nessa direção aqui, igual do C. Então, esse também tá errado. O certo é o 2 e o 3. E a última questão é: a atração e repulsão entre partículas carregadas tem inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. As figuras abaixo mostram o mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que exerce força eletrostática sobre a carga A, no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre a carga A se encontra na figura. Pro exercício... Ai, meu Deus. Pro exercício 6, eu fiz esse desenho esquemático. E basicamente o que o exercício quer que a gente descubra é a direção dessa carga aqui menos Q. Beleza. Lembrando, né, que cargas de mesmo polo
cargas de mesmo polo, eles se repelem. E cargas de polos diferentes se atraem. Beleza, lembrando disso, eu vou fazer um por um pra gente ver qual que atrai e qual que repele. Ó, essa carga aqui, ela é positiva. Com essa negativa, eu sei que ela se atrai. Então, essa carga, ela vai querer se juntar aqui, né? Então, o vetor dessa carga vai ser pra cá. Porque eles vão querer se juntar, então eles vão se aproximar aqui, ó, assim. Beleza. Agora, essa carga aqui, menos 2Q, ela é negativa e essa é negativa também. O que vai acontecer? Elas vão se repelir. Então, essa carga aqui vai querer se afastar dessa. Então, vai criar um vetor pra cá. Beleza. Lembrando, né, que como essa carga ela é maior, né, esse vetorzinho vai ser maior. Beleza. Agora, essa carga aqui, menos Q, com essa, vai acontecer a mesma coisa que essa. Elas são cargas, né, de mesmo polo, então elas vão se repelir também. O vetor é um pouquinho maiorzinho, né? E aqui são cargas que são opostas, então elas vão se atrair. Essa carga aqui, ela vai querer se juntar a essa, então ela vai se movimentar pra cá. Beleza. Eu tenho um vetor aqui, igual esse aqui, que é igual a esse aqui, igual a esse aqui. Pra poder fazer, né, é como se eu tivesse um vetorzão assim, né? Um pouco maior que esse e um vetor um pouco maior que esse. Pra eu poder, né, juntar esses vetores, eu vou fazer a resultante. Então, a resultante dessas forças aqui, ela tá apontada pra cá, ó. Que aí ela dá a nossa alternativa D. Então, eu vou ter um vetor pra cá e um vetor pra cá, e eu quero um só vetor, então eu vou colocar a resultante que vai dar aqui pra esquerda. E aí vai dar a nossa alternativa D. Bom, gente, era isso. Eu sei que o conteúdo foi um pouco maçante, foi muita coisa, mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também. Se vocês tiverem alguma dúvida, reforço que vocês podem chamar a gente da física, pode me chamar ou pode chamar qualquer outra pessoa do time. Tá bom, gente? Muito obrigada por acompanhar a aula e bons estudos. Até mais.